Olá, irmãos. Estou aqui para contar um sonho que tive essa noite. Creio ter sido profético. Eu estava numa casa, como se fosse uma casa não de praia, mas de campo, algo assim numa floresta. E era uma casa muito grande, mas ela dava acesso para uma espécie de mata. Mas era uma casa bonita, uma mansão, na verdade. E eu estava dormindo nessa casa junto com a minha mãe. A minha mãe aparecia neste sonho. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, de Belém do Pará, Ministério Casa de Oração Filadélfia. E a minha mãe também é pastora deste ministério. E a minha mãe dormia, eu também, até que eu acordei. Como se uma voz me dissesse: tem uma onça lá fora. E eu olhava e eu via uma pessoa neste sonho. Ela estava lá fora, como se estivesse limpando o pátio externo. Essa pessoa era a Rutinha, uma pessoa que já frequentou a casa de oração, hoje está afastada da casa de oração. E ela estava como se estivesse limpando esse pátio e eu via uma onça realmente a mais ou menos uns 200 metros dela, da Ruth. E eu gritava: Ruth, não tem perigo dela atacar. E a Ruth falou: eu não, pois ela já está acostumada com a minha presença. E eu tentava voltar a dormir, irmãos, mas eu não conseguia, eu ficava muito preocupada dela entrar naquela casa. E eu via que a casa, embora ela fosse muito chique, muito rica, ela não tinha proteção. As portas eram como portas de embalo, não sei explicar, não tinha tranca, era aquela porta que a gente só embala e ela abre e fecha. Tipo porta de banco, de loja. Mas quando está aberta, quando não tem tranca, era assim. E eu tentava voltar a dormir. Mas de repente apareceu um casal muito rico que viajou comigo para Israel em agosto de 2017. Esse casal é muito rico e é muito conhecido em São Paulo pela alta sociedade. E eles apareciam e entravam na casa e falavam: vamos embora daqui agora. Kátia e Juliana, vamos embora daqui agora, porque a onça está do lado de vocês. E a gente olhava para fora, ela estava muito mais perto, não estava mais a 300 metros, e ela dormia, essa onça. Era uma onça pintada, típica da Amazônia, típica do Pantanal. E ela estava dormindo e eu falava: mãe, nós vamos ter que sair daqui. E eu estava morrendo de medo já nessa hora, porque ela estava muito, muito perto, embora estivesse dormindo. E a minha mãe, meio atordoada de sono, parecia que ela dormia um sono tranquilo, ela não estava com medo, ela não tinha percebido a movimentação, na verdade. E eu puxava ela ainda sonolenta mesmo e falava: vamos embora daqui agora. E a gente passava por aquela onça dormindo, eu puxava pela mão da minha mãe e nós íamos com aquele casal. E íamos já tipo como se fosse num local mais urbanizado, tipo um shopping. E a gente ia, nós 4, e chegava uma escada rolante. E esse homem que aparecia, que era o marido dessa moça que foi comigo para Israel, ele falava assim: a tua mãe não pode ir por essa, a escada dela é a outra. E era o tempo de eu falar: não, mãe, vem comigo nessa. Não interessa se você não está autorizada. Parecia que tinha alguma coisa maior que impedia, ela era de outro grupo. Uma coisa muito estranha, irmãos. Eu falava: mãe, vem, não interessa se não é a sua. E quando eu vi, a minha mãe já tinha ido pela outra e a onça estava justamente devorando todo mundo que ia pela outra escada. Então, irmãos, eu creio ser uma revelação.
para estarmos vigilantes, porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele ruge como um leão, pronto para nos devorar. Mas o maior leão é o leão de Judá. E eu creio que essa onça, ela representava a figura do diabo. Na presença de outras pessoas que não estavam tão firmes no propósito, ele não representava ameaça. Outras ainda dormiam. Mas eu estava atenta. A mim incomodou. E eu sabia que aquela casa estava sem proteção. Eu sabia que eu precisava estar com o grupo que estava atento. Entendem? Eu não sei porque a minha mãe apareceu dormindo nesse sonho o tempo todo. E também indo pelo caminho que não era para ir. Talvez ela precise estar mais vigilante. Ou talvez ela esteja descansando tanto no Senhor Jesus que ela não tenha medo, mesmo pelo caminho, né? O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então talvez ela estivesse descansada no Senhor a ponto de não temer nenhuma ameaça, a ponto de não temer nem mesmo aquela onça que representa o diabo entrar naquela casa que estava vulnerável, sem trancas, sem ferrolhos, com portas apenas maleáveis para abrir e fechar com um simples vento. Talvez ela estivesse tão descansada que ela não temesse, mesmo com todos esses perigos. Mas o fato era que eu temia, irmãos. Eu temia. E eu me desviava daquela onça. Ao mínimo sinal, ao mínimo risco, eu já estava com o povo que corria, com o povo que ia por um caminho que não ia dar acesso àquela onça. Então este foi o sonho. Eu creio ser um aviso para o povo de Deus estar mais atento. Não que vão ser devorados, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas um aviso, até ao povo de Deus mesmo, como um todo, para estar vigilantes, porque a onça está lá fora. E portas vulneráveis, casas vulneráveis, caminhos errados podem levar ao ataque desta onça, que representa a figura do diabo. Amém, irmãos? Então este foi o sonho. Fiquem com Deus. Shalom a todos, a paz.